Olá, sétimo ano! Sejam então todos muito bem-vindos à aula 4 de matemática. Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre potenciação. Lembrando que nesse mês de maio nós temos inúmeros conceitos para a gente poder estudar. Então, agora nós vamos falar então sobre a potenciação. Mas, professora, o que é potenciação? Lembrando, meus amores, ó, que ele pode ter o nome de potenciação ou exponenciação, tá bom? Então, se por acaso vocês forem pesquisar em algum lugar, no Google e no YouTube, pode aparecer como esse outro nome também, tá? O que significa isso? Quando nós temos uma sequência de multiplicações, a gente pode reduzir ela, fazer uma notação. E como que vai ser reduzida ela? Então, por exemplo, se eu tenho o número 4 e ele está sendo multiplicado 3 vezes, ao invés de eu utilizar isso daqui, eu posso reduzir ele e colocar o quê? Que o número 4, ele está sendo multiplicado 1, 2, 3 vezes, então ele está sendo elevado a 3. Mas existe uma grande confusão. Quando aparece desse jeito, tem alunos que faz 4 vezes 3 e é 12. Não é isso, tá, meus amores? O número que está aqui em cima é a quantidade de vezes que esse número aqui embaixo vai ser multiplicado. Então, cada um deles tem um nome, ó. Lembrando que o A, que é a base, ele não pode ser zero, tá bom? Então, vamos ver aqui os nomes, olha. Vamos prestar atenção aqui nesse exemplo. O exemplo aqui está sendo 2 elevado a 3, que vai ser o quê? Que vai ser o número 2, vai ser o número 2 multiplicado 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, então fechou 8. O que está acontecendo? Esse número 2, que é a base, ó, 2 elevado a 3, esse daqui ele não pode ser zero, tá bom? E aí, ó, o que acontece? O número 2, ele é chamado de base, tá? Então, aqui, ó, o número 2 não necessariamente vai ser só 2, é só o exemplo. O número que está aqui embaixo, ele vai ser base. O número que está aqui em cima, ele vai ser o quê? Vai ser expoente. E o resultado, que é igual a 8, vai ser quem? Vai ser a potência. A potência vai ser o resultado, tá bom? Então, vamos relembrar? Então, base, expoente, potência. Combinado? Então, vamos ver agora aqui, ó, exemplos de potenciação. 5 elevado a 2. Então, ele pode estar ali como exemplo, ó. Lê-se 5 elevado à segunda potência, pode ser 5 elevado a 2, ou pode ser 5 ao quadrado. No de baixo ali, vocês podem ver que está 3. Pode ser chamado ao cubo e assim por diante, tá bom? Então, meus amores, não tem nenhum segredo aqui na potenciação, só que também tem aqui, ó, tem um lembretinho, tá? Todo número elevado à primeira potência tem o resultado por ele mesmo. Traduzindo, se vocês quiserem colocar ali, isso pode colocar, tá bom? Deixa eu só achar um jeito aqui para colocar uma escrita. Então, o primeiro ali está falando assim, ó, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui, ó, no primeiro tópico, então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Olha no outro, todo número natural não nulo elevado a zero tem o resultado 1. Ou seja, não importa o número que é elevado a zero, o resultado vai ser 1. Então, vocês podem deixar assim na apostila, pode colocar os exemplos, tá? Olha o outro, todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo, tá bom? Então, qual que vai ser o exemplo que eu vou colocar para vocês? Então, aqui, se eu tenho aqui menos 2 elevado a 2, por mais que aqui é negativo e aqui for par, ele vai ficar positivo. É esse o exemplo, tá? Que vocês têm que colocar. E o outro ali, todo número negativo elevado a ímpar, que agora eu vou colocar aqui 3, ele vai ficar negativo, perdão. Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, só que ele vai ficar negativo.
Então, esses exemplos vocês coloquem desse jeito aqui, nessa parte do lembrete, combinado? Então, até a próxima aula que nós vamos falar sobre sequência recursiva e não recursiva. Beijo!